Olá, tudo bom com vocês? Então estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu trago uma bonequinha bem legal, bem divertida. Então é ela, da Masha e o Urso. Olha só que fofura. Aí eu vou ensinar o passo a passo de toda a roupinha, tá? Inclusive, ó, os olhos dela é pintado, a boca no feltro. E também vou ensinar aqui no passo a passo. O molde vai estar disponível no link aqui na descrição do vídeo. Aí é só você entrar, clicar e imprimir. E acompanhar o vídeo para montar a sua bonequinha, ok? Então vamos lá para o vídeo. Então, como vocês podem ver, tem algumas partes aqui já recortada da boneca Masha, a Masha e o Urso. Ainda falta o lenço, que vai na cabeça dela, que eu não recortei ainda, não está aqui junto. Então, aqui estão algumas partes, que é a cabeça. Esse daqui são os pés, tá? O pezinho é um pouco diferente. As mãos, né, o bracinho, o corpo, o vestido. Esse daqui são os sapatos. Esse daqui é parte do outro. E o cabelo. Esse vestido, ele tem um recorte aqui, porque ele tem uma costura, tá? Então, no molde, ele tá separado. E eu fiz assim pra ficar mais fácil. E o que que a gente vai fazer? É só cortar aqui, ó. E ele vai ficar com duas partes, porque ele tem uma costura aqui no meio. Então, eu vou deixar todas reservados aqui. Tem a parte da roupa branca também, que não está aqui ainda. Mas no passo a passo, eu vou mostrar pra vocês como que é. Porque ela não é só uma brusinha, eu fiz ela como um shortinho, né? Tipo um colanzinho, tá? Pra cobrir, pra ficar embaixo um forrinho, pra não ficar assim, só o vestidinho, né? Aqui, olha, já tenho a cabeça aqui, eu já costurei. Já passei aqui, olha, o caseado. Esse caseado eu fiz à máquina, porque eu preciso ganhar tempo. E o que que eu vou fazer? Olha, eu não deixei abertura. Eu não deixei abertura para o rostinho, para colocar um enchimento. Então, o que que eu farei? Eu vou pegar desse lado aqui, ó, que seria a parte de trás, tá? E vou fazer uma abertura aqui, ó. Fiz um picote. E eu vou fazer a abertura aqui. Porque por aqui eu vou colocar o enchimento. E depois eu vou encaixar o pescoço do que está aqui junto com o corpo, ó, pra ficar assim, tá? E eu vou deixar reservado essa parte. Enquanto isso, eu vou passar a costura em todas as outras partes do corpinho, tá? Eu vou começar pelo pé, pra mostrar pra você como que eu vou costurar esse pezinho. Então, olha, eu vou juntar aqui o pezinho e vou costurar aqui, ó, unindo as duas partes. E olha, vai ficar assim, como se fosse um sapatinho. Aí é só costurar do outro lado também.
E ele vai ficar assim, ó. Como se fosse um sapatinho mesmo. Com essa abertura aqui atrás. A qual nós vamos fechar ela depois, caseando a mão. Por quê? Porque aqui ainda, tá? Vai a parte de papelão para que o pezinho fique mais durinho e a boneca consiga ficar em pé sozinha. O corpinho aqui eu já costurei, tá? E a roupinha branca, que eu havia falado que eu fiz como um colanzinho, com um shortinho aqui embaixo, né? Eu vou colocar sobre o corpinho. Eu não costurei no corpo. E eu também não vou colocar depois de encher. Eu vou colocar antes do enchimento. E depois, na hora do enchimento, ele vai se ajustando. É exatamente assim que eu vou deixar o corpo. Os bracinhos, eu já havia costurado eles, olha, caseado. Estão todos fechados. Eu fechei aqui a parte de cima, que seria o ombro, e deixei as mãozinhas abertas para colocar o enchimento. E também depois eu vou casear aqui a mão, porque eu vou fazer os detalhes dos dedinhos com a linha. Por isso que eu preferi fechar em cima e colocar o enchimento pela mãozinha, tá? E aqui, a manga da roupinha, eu coloquei o alfinete, alfinetei aqui no bracinho, porque eu vou costurar aqui em volta, mas já no bracinho. Esse daqui eu não vou costurar antes para depois encaixar o bracinho. Eu já vou colocar aqui, ó, alfinetado para fechar, ok? Então, aqui nós já temos as mãozinhas com o enchimento. Eu vou finalizar ela, mostrando pra você como nós faremos. Então, empurra bem o enchimento. Começarmos a fechar. E aqui nós vamos caseando até fechar totalmente a mãozinha. Finalizada a mãozinha fechadinha, nós vamos voltar aqui no dedinho, no meio dos dedinhos, tá? Olha. E vamos entrar aqui, ó, pra fazer alguns detalhes da separação dos dedinhos, tá? Então, entra aqui, sai aqui e dá uma apertadinha, pra ficar um detalhe bem bonitinho. Se você tiver dificuldade, tá? Lembrando, pra se direcionar aqui, faça com a caneta fantasma os riscos. Ó. Então, vamos lá. Serão 4 dedinhos. Faz a marca. Entra aqui e sai aqui na marca. Um detalhe, olha, se eu colocar ele direto pra cá, ele corre o risco depois de escorregar pra cá, ó. Porque o espaço é um pouco grande. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, tá?
fazendo isso. Com os dedinhos. Marcou. Ao invés de vir aqui e finalizar, nós vamos dar um nozinho aqui em cima primeiro, para que a linha não corra o risco de escorregar, tá? Ó, só isso aqui. Só para manter ela segura e ela não sair do lugar. Aí, volta, entra aqui novamente e sai aqui para fazer o próximo dedinho. E também esse, vamos fazer da mesma maneira. Entra de um lado, sai do outro. Umas 2 vezes é o suficiente. Já dá pra dar uma boa marcada, segurada, tá? Entrou. Faz o nozinho aqui em cima. Entra aqui do outro lado. E sai no próximo dedinho. Tá, finalizou. Dá 2 nozinhos. Tá? Pra ficar mais seguro. Entra aqui e sai em algum lugar. Para não aparecer a finalização. Tá? Então, os dedinhos dela vai ficar dessa forma. Olha. Depois, essa marquinha aqui da caneta, ela vai sair com o calor, tá? Então, vamos deixar aqui reservado. E vamos para outro detalhe, que são os pezinhos. Olha, vocês lembram que eu fechei, né, o pezinho. Aqui, olha, eu já encaixei o papelão aqui dentro, tá? Deixa eu tirar aqui pra você ver. Olha, que era assim. Então, eu recortei o papelão, olha, no formato da solinha do pé. E eu vou colocar ele aqui. Pra dar firmeza no pezinho. Tá? Pra ele ficar certinho aqui. E então, vamos com o enchimento. Aqui atrás já podemos fechar. Tá? Ó. Não tem problema se tá ainda faltando enchimento, porque nós vamos fechar primeiro. E depois colocamos e completamos o enchimento. Aqui já fechei, completei com o enchimento. E vamos deixar aqui, olha, pra colar o pezinho aqui dentro, tá? Então, o pezinho vai ficar assim. Só que antes aqui, nós vamos dar uma fechadinha nele, pra ele dar uma encaixada melhor aqui na perninha. Empurra bem aqui, ó, o enchimento. E vamos encaixando a perninha aqui dentro. Com a ajuda aqui do enchedor.
Nós vamos ajeitando pra ele ficar certinho, tá? Ficou certinho? Então, vamos ver com a cola. Aqui, ó, nós vamos colando aqui. E fechando o pezinho. Olha só, ela já fica sozinha, com apenas um pezinho. Pra dar o acabamento aqui, no final do pezinho, pra finalizar aqui o acabamento, nós vamos pegar uma faixinha de feltro branco, pra ficar com o acabamento como se fosse uma meia. Tá? Então, nós vamos colocar aqui, olha, pra ficar dessa forma. Assim, ela reforça a união da perninha e do pezinho. E depois dá o acabamento quando colocar o sapato. Então, vou por aqui, olha. Colando. Finalizando aqui atrás. Aqui a sobra, nós vamos cortar. Ok? Olha, vai ficar assim. E então, nós viremos com o sapatinho para colocar aqui, ó. E vai ficar dessa forma, tá? E aqui atrás, nós vamos fechar caseando. E aqui está. Não há necessidade de colar o sapatinho, tá? Porque ele ficou bem firme, ó, não sai. Então, não tem necessidade de colar ele. E olha só que fofura que já ficou. Então, da mesma forma, nós vamos fazer desse lado. Aqui estão os dois pezinhos prontos. Olha. Aqui em pé sozinha. E agora, vamos finalizando as outras partes. Corpinho aqui eu já fechei. Olha. Eu deixei o pescoço como... Corpinho aqui eu já fechei. Deixei ele bem cheinho, bem durinho. Olha, o pescocinho também, bem durinho. É muito importante você seguir o molde e deixar esse pescocinho, porque é ele que vai segurar a cabeça
aqui. Ó. Antes de colar a cabeça, eu vou colar o cabelo, tá? Olha, a franja, ela é de feltro, é dublado, tá vendo? São duas partes que eu costurei. Passei algumas costuras aqui pra fazer esses detalhes, olha. E eu vou colar aqui. Eu desenhei mais ou menos onde vai ficar o olho, o nariz, a boca, pra eu saber onde eu vou colar. Colada a parte de cima, eu vou vir com a parte de trás. A parte de trás, ela não é dublada, tá? Eu não fiz ela dublada, mas se quiser fazer, pode fazer sem problema. Como ainda vai o lenço aqui, então não achei necessidade. Eu vou colar ela aqui na franja. E agora, aqui atrás, eu vou dar uma colada, tá? Aqui, mas tome cuidado pra não chegar aqui, ó. Então, é só pra dar uma reforçada. Pra ficar bonitinho. E aqui também, aí eu vou reforçar a lateral pra não ficar assim, ó. Eu vou passar cola desse lado aqui, do corte, pra fixar no pescocinho. Então, aqui já foi colado a cabeça no pescoço, tá? E eu já coloquei também o vestidinho nela. Olha, ele é comprido assim mesmo, viu? Ele fica assim mesmo. Aqui, eu vou colar ele, mas também pode ser costurado, tá? Fica a seu critério. Eu vou colar aqui, pra ele ficar já preso na parte de baixo. E aqui dá um acabamento depois com o bracinho. E ele vai ficar com esses dois buraquinhos, que é onde nós colaremos os bracinhos dela. Então, eu vou passar cola aqui pro lado de dentro. Um bracinho. Esse bracinho sempre com o dedinho pra cima, olha. Agora com lenço, pronto. O feltro, ele tem uma certa elasticidade, então, eu cortei ele em uma medida e dei uma esticada nele, assim, ó, tá vendo? Aqui, olha. Pra que ele tenha um caimento melhor na cabecinha dela. Porque eu vou pôr aqui. Mede primeiro. E depois vamos acomodando o lencinho na cabeça dela. Aqui está ela. Já com o lenço colado. E a hora de dar os detalhes finais.
Vamos começar pelos olhos, que já estão aqui, recortados. Olha. A gente vai medindo. Então, nós vamos finalizar os olhos, no acabamento, tá? Que seria os cílios dela aqui. Eu vou usar o sépia, é tinta de tecido, tá? Da cor sépia. E vou pegar um pincelzinho bem achatado. Pra colocar aqui em volta. O feltro, ele não é como tecido, né? Que a gente pinta e fica tudo bonitinho, lisinho. Por isso que o pincel tem que ser muito bom mesmo, pra não ficar feio. Ó, ele fica mesmo falhado, mas pra isso a gente vai ter que preencher bem em volta dos olhos. Depois trocar de pincel, vamos pegar um. Ó, esse daqui é chanfrado. E nós vamos usar a pontinha dele. Só a pontinha, com a tinta. Depois de feito os cílios, desta forma, a gente vai assombrear ele, tá? Então, a gente vai vir aqui, olha. E vai assombrear ele. É só passar o pincel praticamente sujo, né? Ele vai estar com a tinta, mas não vai estar como antes, só sujinho, ó. Pra dar uma engrossada nos cílios. Da mesma forma, do outro lado. Não faço cílios com a tinta preta. Porque o preto, ele vai ficar muito forte. Não vai combinar legal, devido ao cabelo dela ser loiro. E o sépia, ele dá mais um tom, assim, de castanho, mais suave. Narizinho também, nós vamos dar uma assombreada aqui.
duas partes. A parte mais funda, eu vou fazer um tom de rosa misturado com sépia, tá? É um rosa escuro. Então, eu vou misturando aqui, ó. Olha, o feltro, você tem que molhar bem o pincel, pra ele não ficar com falha. Passei o rosa. Com a tinta ainda úmida, eu tenho que vir passando sépia. Bem de leve, tá? Pra espalhar. Porque ele só vai ficar assombreado. A boca, vou fazer um contorno com um rosinha mais claro, aqui na parte de cima, ó. Esse rosa aqui é o rosa chá. Também bem de leve e bem delicado o contorno, pra não ficar feio. A boca, aliás, a língua, eu vou misturar o vermelho, aqui ó, na parte de baixo é a língua. Sépia de novo, e vamos fazer o assombreado aqui da língua. Aqui eu vou fazer uma sombrinha aqui. É como se ela tivesse as bochechas gordinhas. Com o pincel, olha. Esse pincel aqui, ele já é mais aberto, tá? Eu vou pegar o vermelho, só sujar de tinta, deixa eu tirar o excesso, e vou passar nas bochechinhas dela. Como se fosse uma maquiagem. Então, tem que ser pincel assim, só sujo mesmo, senão fica feio. Tirar as tintas daqui antes que aconteça algum acidente. Olha o rostinho dela. Tá vendo como dá pra pintar assim o feltro e deixar bonitinho? É claro que ele não vai ficar com o mesmo efeito do tecido, mas mesmo assim fica bonito. E pra finalizar, vamos colocar o dentinho dela. Olha.
O dentinho eu fiz de feltro. Vamos centralizar aqui. E colar. Eu vou pegar a tinta aqui só pra dar um acabamento aqui em cima. E finalizada a marcha. Ela fica em pé sozinha. E toda linda, maravilhosa. E aí, o que acharam da boneca? Espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo, para que eu possa saber que esse tipo de vídeo lhe agrada e eu traga mais personagens. Ok? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.